Olá a todos, é uma honra tê-los aqui. Eu sou Carla Barreto, eu sou mulher e hoje vou falar sobre violência contra a mulher. O quanto de nós, mulheres, em algum momento da nossa vida, já passamos por várias maneiras de violência e muitas vezes nem nos demos conta que realmente era uma violência. Porque é um assunto que gera um distanciamento, um estranhamento. É algo que eu sempre quero deixar longe, aqui não acontece, mas pode acontecer. E trazer vozes fortes é justamente dar voz às mulheres, dar resiliência, coragem e capacidade para que elas denunciem essa violência. Desvendar é trazer para você que realmente pode ser violência e que muitas vezes nem passou pela sua cabeça que era violência. E tudo começa de uma maneira muito pequena, muito simples, e eu também já presenciei muito isso. O meu interesse por violência contra a mulher, na verdade, surgiu quando eu me tornei voluntária de uma casa-abrigo, que recebe ali crianças que são afastadas da família por maus tratos, por abuso. E ali eu tinha muitas crianças, eu tive contato com muitas crianças que eram filhos da violência. Então, violência contra a mulher não é somente falar sobre mulher, é falar também tudo que pode acontecer com os filhos, com essas crianças que estão presenciando essa violência. E aí, o que é violência contra a mulher? A Organização Mundial da Saúde diz que é todo ato que leve a mulher a um dano físico, a algo psicológico, a morte, dentro de algo privado ou público. E quando vem a Lei Maria da Penha, ela já diz sobre a violência patrimonial e também a violência moral. Então, ela torna essa definição da violência muito mais ampla e realmente muito mais dentro dessas nossas realidades. As estatísticas realmente são impactantes. A cada 20 segundos no Brasil, uma mulher sofre um tipo de violência. O Brasil é o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Então, é um assunto urgente. Eu preciso capacitar as mulheres para que elas entendam sobre o assunto, mas eu também preciso capacitar e muitas vezes restaurar esses homens que podem ter causado a violência. Então, de nada resolve termos leis brilhantes se eu não tenho essas pessoas transformadas. Então, a mulher muitas vezes consegue fazer a denúncia, mas o que vai acontecer com ela depois? Como é que ela vai ser acolhida ali naquela família, se ela não tinha um trabalho, se ela não tinha um emprego, uma renda, como é que ela vai sobreviver? E muitas vezes eu escutei mulheres dizendo, mas ele era um bom pai, ele era um bom funcionário, ele era exemplar, mas ele me batia. E aí já presenciei homens dizendo, bati mesmo, bati com essa mão aqui. Bati porque ela merecia. Ela não foi educada em casa, aqui ela vai ser. E mulheres dizendo, ele reclamava da minha roupa, ele reclamava do meu batom, ele reclamava da minha comida, dizia que era uma gororoba. Tudo isso é violência. E aí, 61% das vítimas são negras.
70,7% das vítimas tinham no máximo o ensino fundamental. 88,8% dos casos, o autor foi o companheiro ou o ex-companheiro. E 65,6% tiveram a residência como local do crime. E na pandemia isso ficou muito claro quando as pessoas tiveram que ficar ali dentro das suas residências. O número de casos de violência aumentaram drasticamente. Os casos de acidentes domésticos, acidentes com crianças, tudo aumentou. E hoje nós temos muito mais notificações, nós temos muito mais conhecimento dessas denúncias, porque as mulheres se sentem mais seguras, se sentem mais capazes dessa denúncia. E aqui é importante dizer que você, mulher, nunca é a vítima, mas o agressor muitas vezes te coloca nesse papel, que foi por sua culpa, que você mereceu aquilo. E aí, quais são os tipos de violência contra a mulher? Aqui é importante dizer que todos os tipos estão muito interligados e alguns são muito mais difíceis de serem reconhecidos. Então, o que nós mais presenciamos e que fica mais claro para nós é a violência física. A violência física é um espancamento, a hora que a pessoa ali sofreu uma queimadura, o marido, o companheiro, uma queimadura, atirou objetos, tudo isso está dentro dessa violência física. Então, a violência física realmente traz marcas que todo mundo enxerga. A violência psicológica, ela é muito mais difícil de ser notada, porque é algo que a mulher carrega dentro dela como uma angústia, como uma tristeza, e o mundo dela acaba, ela perde ali a autoestima, perde o sentido, a essência, ela não sabe mais para que ela vive, qual é o sentido da vida dela. E muitas vezes isso não é notado por quem está convivendo com ela. Então, quando nós falamos de violência, eu também sou responsável por algo que possa estar acontecendo e eu posso estar presenciando. Mas aí, ok, uma violência física, eu vou ver ali a mulher com o braço roxo, olho roxo, mas e a psicológica? A sexual, muitas mulheres sofrem esse tipo de violência e muito além daquela pessoa tentar algo que a mulher não quer, né, algo diferente da prática sexual, de repente levar essa mulher a usar métodos abortivos, a não usar métodos contraceptivos, a fazer práticas que ela não queira. Então, tudo isso está dentro aí da violência sexual. A violência patrimonial é aquela mulher que muitas vezes tem seus documentos rasgados ou retidos, ela não pode sair de casa, ela não pode sair com os amigos na sociedade, ela de fato está presa ali, ou ela não recebe uma pensão, tudo isso está dentro da violência patrimonial. E a violência moral é quando se tem a calúnia. Então, é quando aquele agressor, ele diz, ela não vale nada, ela não vai viver sem mim, ela não vai sobreviver, eu sou o melhor que tem para ela, e de repente cria histórias que não existam, né? Faz ali toda a parte da calúnia, difamação, então isso está dentro da violência moral. E aí, quando nós pensamos nesse ciclo da violência, e você, mulher, pode aqui pensar nessas situações, a fase 1 começa com o aumento da tensão. Então, o que é isso? Esse agressor, ele se torna ali irritado,
tenso, desconfortável com uma situação, e aí ele grita, ele briga o tempo inteiro, e a mulher, nesse momento, ela paralisa. Ela não vai ali, não conversa com seu companheiro naquele momento, ela acha que ela causou aquilo, realmente eu fiz algo de errado, eu vou deixar ele no canto dele, eu não vou mais fazer isso, e essa aí é a primeira fase. A segunda fase vem o ato em si de violência, e aí começa a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, e qualquer outro tipo de violência. E aí, mais uma vez, essa mulher paralisa. Ela tem vergonha do que está acontecendo com ela. Ela tem vergonha de dizer para uma amiga ou para alguém da família que aquilo está acontecendo. E ela, mais uma vez, se coloca no papel de vítima. Ai, mas ele fez isso, ele me bateu porque eu fiz aquilo, porque eu mereci. Realmente ele está certo. Não, mas ele é um bom homem. Ele só está passando por um momento difícil. E a mulher paralisa. E muitas vezes essa mulher, ela paralisa pela questão dos filhos. Então, eu escutei muito isso também desses filhos, dessas crianças. Mas, mãe, por que você não sai de casa? Por que você não larga esse companheiro? E ela dizia, eu não consigo. E ela se vê nesse momento, ela já sabe, ela já tem aqui a noção que ela está sofrendo com a violência, mas ela não consegue sair daquela questão, ela não consegue sair do que ela está sofrendo. E aí isso pode levar um tempo, a agressão pode acontecer constantemente, pode acontecer episódios dia sim, dia não, independente. Aí a mulher cria forças e muitas vezes sai de casa, conta para um parente, aí o marido sai de casa, esse companheiro sai da casa. E aí acontece a fase 3, a fase de arrependimento, a fase que também chamamos de lua de mel. E aí nessa fase, o agressor, ele se diz, eu mudei, eu entendi que eu estava fazendo errado, eu entendi que eu não podia fazer isso com você, me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vai acontecer. E aí essa mulher acredita em tudo isso e muitas vezes ela não tem outras oportunidades. O filho estava ali passando fome, ela não estava sobrevivendo, ela precisa voltar com esse homem. E aí ela volta nesse relacionamento. E aí ela passa algum tempo, tudo certo, feliz, amando e mil maravilhas, felicidade. E depois o ciclo todo volta. Então a violência, ela acontece de uma maneira, você inicia um relacionamento e aí essa pessoa, esse agressor, ele, de certa maneira, quer te deixar dependente emocionalmente dele. E, de repente, ele fala, ai, não precisa sair com a sua família, fica comigo, não precisa sair com os seus amigos, fica comigo, vai ser gostoso. E aí ele vai fazendo com que você viva aquele mundo, que você realmente tenha a noção que só ele existe, que ele é o melhor, que ele faz tudo para você. E aí, de repente, você pode cair nisso num dia de mais agressividade, de mais tensão e cair aí nesse ciclo da violência. Então, isso é mais comum do que a gente imagina. Eu estou dizendo muito aqui na questão da violência contra a mulher, por companheiros, marido, parceiros, mas também eu presenciei até uma situação quando eu trabalhava num hospital, de uma senhora que era violentada por o seu filho, que era dependente químico. E aí essa senhora foi abandonada pelo marido, foi abandonada pela família inteira, ela escolheu estar com o filho, porque o mundo se virou contra o filho e ela não podia fazer isso.
E aí ela cuidava daquele filho, e aquele filho começou a espancá-la, ficar com todo o dinheiro dela, começou a vender coisas da casa, e aí ela não conseguia denunciar o próprio filho. Imagina uma mãe denunciar o filho, porque ela ia ver o próprio filho ser preso por aquilo. E demorou muito tempo para que as pessoas ali, presenciando tudo isso, falassem: não, a senhora precisa denunciar, seu filho realmente precisa pagar por esse crime. E aí você notava que essa senhora ela já não tinha mais autoestima, ela andava com qualquer roupa, não pintava mais o cabelo todo branquinho, não pintava mais as unhas. E aí ela conseguiu denunciar, o filho foi preso, o filho ficou um tempo preso. E aí durante esse tempo nós encontramos mais algumas vezes com essa senhora. E ela toda feliz, né? Outra pessoa, pintou o cabelo, estava mais bonita, toda feliz. E aí o filho foi solto. E nesse momento, todo mundo ali enxergou a necessidade de medidas preventivas, dele não poder chegar perto da mãe, porque podia acontecer tudo isso, mas o coração de uma mãe falou mais alto. E ela de novo trouxe o filho para dentro de casa. E aí, alguns meses depois, nós soubemos da morte dessa senhora com 20 facadas pelo seu filho. Então, realmente também podem acontecer outras situações. Estou aqui só dando mais exemplos para que isso fique bem claro. Os impactos da violência são grandiosos. Como eu já disse, os impactos não são diretamente só para as mulheres, mas também para os seus filhos, para a sua família. Então, é algo que realmente impacta bastante, realmente traz traumas duradouros, traumas grandiosos. Eu vou começar de novo, tá? Porque eu repeti aqui a palavra, já que eu estava no começo, eu vou começar de novo. E falando dos impactos dessa violência, eles são grandiosos, são traumas duradouros. E não é algo que diz só sobre a mulher, mas como eu disse, os filhos da violência, a família como um todo. E quando nós pensamos nesses impactos, nós pensamos na questão psicológica. Então, mulheres aí com baixa autoestima, estresse, depressão, ansiedade, o mundo delas perde a cor. O mundo delas fica ali preto, sem melodia. Ela se coloca naquele lugar que não existe mais vida. Ela está ali cumprindo algo, mas não tem mais sentido. E toda esse emocional muito forte. Ah, vamos passar de novo, já que o negócio enroscou aqui. Enroscou? Hã? Não, eu enrosquei. Tá bom para ser verdade, né, Luana? Vamos lá. E falando dos impactos da violência, eles são grandiosos, são traumas duradouros, são traumas que marcam a vida dessas mulheres, desses filhos, os filhos da violência, dessas famílias. Quando nós pensamos em traumas psicológicos, na saúde emocional dessa mulher, ela perde a autoestima, ela sente que o mundo ali acabou, tem ansiedade, ela tem depressão. É como se o mundo dela perdesse a melodia, perdesse a cor, como se nada tivesse mais sentido. E muitas vezes ela não consegue pedir ajuda, ir até um psicólogo, entender esse emocional, por que isso está acontecendo. E aí todo esse desequilíbrio do emocional, quando essa pessoa, essa mulher está nessa situação de estresse, de ansiedade,
o organismo dela libera muito cortisol. E o cortisol, a adrenalina, ela desencadeia uma reação inflamatória muito intensa no corpo. E aí, essa reação inflamatória vai desencadear tantos outros problemas de saúde. E aí, problemas relacionados à hipertensão, pressão alta, diabetes, triglicérides, colesterol, doenças cardiovasculares, insônia. Sim, ela não consegue dormir. Ela está vivendo o tempo inteiro naquele ciclo de tensão. O que vai acontecer nessa noite? Será que eu vou sofrer uma violência novamente? Então, essa mulher, ela começa a ter muitos problemas de saúde e muitas vezes ela não pode sair para procurar um médico. Ela está sofrendo ali a violência patrimonial, ela nem pode sair de casa, ela nem pode marcar um médico. E além desses problemas, claro, já gigantescos de ordem psicológica, saúde física, também tem a saúde sexual. Então, muitas mulheres estão expostas a uma gravidez indesejada, a praticar um aborto, a IST, infecções sexualmente transmissíveis, e nós acompanhamos muitas mulheres que sofrem a violência e depois, a hora que começam aí a essa denúncia, a tratar, voltar à vida, ela descobre ali uma sífilis, uma hepatite, um HPV. Então, o abalo é muito grandioso. E fora o que eu disse, a questão desses filhos que acompanham tudo isso, que não entendem por que a mãe não consegue sair daquela situação e ela se coloca naquela situação porque ela pensa, como é que meu filho vai viver sem tudo que ele tem hoje? Então, quando nós pensamos na saúde, e olha o quanto é importante eu, que sou palestrante, que falo de saúde, que compartilho a saúde que salva vidas, trazer essas questões da violência, porque ninguém imagina que uma violência vai levar a mulher a uma doença cardiovascular, a um infarto, a uma diabetes. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa que essa mulher vai ter um estresse, uma ansiedade, um burnout, uma gastrite. Ninguém pensa nisso. Então, eu preciso relacionar, sim, a violência à saúde e ao bem-estar dessa mulher. O quanto que realmente essa violência está impactando em tudo na vida dela, na qualidade do sono, em como ela está se alimentando, os hábitos de higiene, a questão da autoestima, desse emocional. Olha quantas questões nós precisamos pensar. E como eu disse, a cada 20 segundos no Brasil, uma mulher sofre uma violência, um tipo de violência. E o Brasil é o 5º país no mundo que mais mata mulheres. E aí, a legislação e o direito das mulheres são também muito brilhantes. O Brasil, ele é referência nessas leis. Então, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos os direitos das mulheres, hoje nós temos delegacias especializadas em mulheres, nós temos abrigos para essas mulheres que denunciam seus companheiros. Então, nós temos, de fato, muitas coisas acontecendo. Hoje existem aplicativos que a mulher consegue ali apertar um botão de alerta e aí vai ser acionado alguém para aquele caso da onde essa mulher está. Também saiu uma lei muito importante que bares, baladas, boates precisa ter pessoas que possam ajudar uma mulher numa situação de assédio ou de violência. Então, isso já é lei, né, em vários estados do Brasil, e a equipe precisa estar treinada para acolher essa mulher, acolher essa denúncia. Nós temos também o Disque 180, que é específico, é um canal 24 horas por dia,
e dentro desse canal a mulher realmente consegue tirar as suas dúvidas, se aquilo que ela está sofrendo é uma violência, não é uma violência, qual caminho ela deve traçar, ela tem todo esse acolhimento psicológico, ela tem todo esse encorajamento, esse empoderamento para a denúncia. Hoje, qualquer pessoa consegue fazer denúncia online, boletim online, sem se identificar, porque você também é responsável. Como eu disse, todo mundo aqui é responsável e tem que fazer a denúncia. Nós também temos várias ONGs que tratam dessas questões das mulheres. Então, eu quero falar aqui da ONG Justiça de Saia, Justiceiras de Saia, que é da Gabriela Mansur, que é um grande movimento, mais de 15 mil mulheres em prol de tantas outras mulheres. E além de encorajar as mulheres para essa denúncia, elas têm todo um suporte no pós-denúncia. Então, elas têm um suporte de colocar essa mulher no ambiente de trabalho, né, de ter renda, de gerar renda, de ter uma casa para morar com os filhos. Então, não é só denúncia, nós também precisamos pensar nisso. Também existe o pós-denúncia, também existe um trabalho com homens, porque esses homens precisam entender que eles estão ali praticando a violência psicológica, moral, e precisamos recuperar esses homens, também levando esse conhecimento, porque nós somos uma sociedade muito machista ainda, vários conceitos, estamos presos nesses conceitos, e nós precisamos educar e sensibilizar também esses homens. Então, esse instituto aí da Gabriela Mansur, Justiça de Saia, realmente tem um trabalho brilhante com muitas mulheres, advogadas, médicas, psicólogas, desculpa. Então, realmente é um trabalho muito bonito para essas mulheres, e tantas mulheres já foram salvas por esse projeto magnífico que tem outras mulheres envolvidas, e muitas vezes essas mulheres que estão envolvidas também já sofreram algum tipo de violência. Então, nós precisamos criar uma rede de apoio e denúncia. É preciso encorajar essas mulheres para essa denúncia. E muitas vezes isso pode ter dentro da nossa empresa alguém que realmente acolha essa mulher, entenda o problema dela, entenda o que está acontecendo ali, não uma pessoa que vai apontar e muitas vezes dizer que ela é errada, que ela é culpada por isso que está acontecendo. Então, quando eu digo capacitar, também não é só capacitarmos as mulheres para essa denúncia, é capacitar todos, eu, você e todo mundo, a entender mais sobre o assunto, a entender como, de fato, eu posso ter ação e, de fato, posso ser mais assertiva quando eu falo sobre a violência. E aí eu preciso desconstruir toda essa cultura de violência, todos esses estereótipos. E aí eu disse lá no começo, aquele homem que reclama da roupa hoje, amanhã reclama do batom, depois reclama da sua roupa, depois te deixa nessa dependência emocional, não te deixa sair com a família, com os amigos. E aí ele tem essa imagem de bom pai, de bom funcionário, de bom trabalhador. E aí fica cada vez mais difícil, porque, de novo, a mulher pensa: eu devo ser a culpada, eu devo ter merecido isso, eu devo ter feito alguma coisa, e a mulher sempre se coloca nesse papel. Mas você, mulher, não é vítima. Então não tem que pensar, eu mereci, o homem dizer, eu bati mesmo, bati com essa mão aqui, ela tem que ser educada, ela tem que fazer o que eu quero, o que eu mando, porque sem eu ela não vai sobreviver, sem mim ela não tem mais nada. Então precisamos quebrar isso. E a mulher precisa reconhecer com mais facilidade se ela está ali vivenciando uma violência, se ela está convivendo
com o agressor. Quanto isso é importante, e é uma maneira, nós temos que mudar toda a maneira de nos conectarmos. É um novo reaprender, é um novo aprender sobre essas situações, sobre diversas situações. Então, violência, sim, é uma ação coletiva, é um empoderamento dessa mulher, é uma reflexão sobre o papel de cada pessoa na transformação da realidade. E ainda tem tantas notícias que chocam. Nós tivemos aí, alguns anos atrás, o caso do João de Deus, que várias mulheres levaram a denúncia, mais de 500 mulheres. E aí o que mais choca é que dessas mulheres, uma grande porcentagem perdeu o seu relacionamento, perdeu o seu casamento, porque os homens colocaram essas mulheres na situação, mas você deixou, mas você permitiu que essa violência acontecesse. Então, por mais que tivesse 500 pessoas denunciando, ainda assim aquela mulher era culpada e ainda assim ela perdeu o seu casamento. Então, olha como não é algo simples, é algo desafiador, é algo que realmente requer muito das nossas forças, requer muito eu pensar em cada um, pensar em cada mulher, ainda mais eu como mulher. Então, além de eu ser voz, eu também dar voz a essas mulheres. Então, que fica a reflexão aqui de cada um de nós, de cada um de nós mulheres e de vocês também, homens que estão se capacitando para esse assunto, entendendo mais sobre esse assunto, o que você pode mudar? Muitas vezes você, homem, está ali convivendo com outro homem e você pode ser esse elo de trazer essa mudança, de dizer, olha, o que você está fazendo não está legal, não está interessante, não está saudável, avalie isso. Então, você também é protagonista dessa mudança. Você também está nessa ação de construir, de ter um mundo menos violento, de ter um mundo que a mulher realmente possa ser quem ela quiser ser, que ela possa usar a roupa que ela quiser, que ela possa passar o batom vermelho e que ainda assim ela seja respeitada. E aqui eu deixo os meus contatos, eu estou nas redes sociais como @carlabarretopalestrante, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Lá eu compartilho muito sobre a minha rotina, sobre tudo que eu mudei na minha rotina para que inspire vocês a melhores hábitos. Eu falo muito sobre o meu voluntariado, porque, como eu disse, eu sou uma apaixonada por transformar pessoas e eu sempre planto aquela sementinha para que outras pessoas também transformem outras pessoas. E o que eu quero deixar aqui é que a minha missão como profissional de saúde, como mulher, como comunicadora, como palestrante, ela realmente é cumprida quando cada um que assistiu esse conteúdo, essa palestra hoje, sai daqui e leva esse conhecimento para casa, para a roda de amigos, leva lá para os tios, para os amigos. Aí sim, o conhecimento ele vai chegar ainda mais longe. Aí sim, nós podemos salvar muito mais vidas e salvar muitas outras mulheres. Obrigada.